Vamos falar sobre as espécies de agentes públicos dentro do direito administrativo, especificamente no capítulo de agentes públicos. A doutrina majoritária classifica os agentes públicos de direito em três grandes grupos: agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com o Estado. Repara que essa classificação leva em consideração dois critérios: a natureza do vínculo jurídico e a função desempenhada perante a administração pública. Os agentes políticos são aqueles que exercem função política de Estado. Eles ocupam cargos previstos na estrutura constitucional e são responsáveis pela formação da vontade política do Estado. Isso quer dizer que eles possuem elevado grau de independência funcional e exercem atribuições de direção, governo e formulação de políticas públicas. Exemplos de agentes políticos: Presidente da República, governadores, prefeitos, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, senadores, deputados, vereadores. Divergência doutrinária sobre agente político. Corrente ampliativa inclui todos os ocupantes dos órgãos independentes previstos na Constituição. Corrente restritiva limita a categoria aos agentes responsáveis pela direção política do Estado. Observação de prova: a banca costuma adotar a classificação tradicional apresentada pela doutrina majoritária. Os servidores públicos são os agentes que mantêm vínculo profissional com a administração pública. Eles se dividem em três espécies. Espécies de servidores públicos. Servidores estatutários ocupam cargo público, se submetem ao estatuto e possuem vínculo legal. Empregados públicos ocupam emprego público, se submetem predominantemente à CLT e possuem vínculo contratual. Servidores temporários, contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, se submetem ao regime jurídico especial e não são estatutários nem seletistas. São pessoas privadas que, mesmo sem integrar os quadros permanentes da administração, exercem função pública. O vínculo aqui pode ser permanente, eventual, obrigatório ou voluntário. Eles se dividem em quatro espécies. Espécies de particulares em colaboração com o Estado. Designados, honoríficos, convocados pelo poder público para desempenhar determinada função, mesários, jurados, conscritos do serviço militar obrigatório. Voluntários, prestam serviços espontaneamente em programas públicos de interesse coletivo, programas de voluntariado, hospitais públicos, escolas públicas. Delegados, recebem delegação estatal para execução de determinado serviço público, concessionários, permissionários, titulares de cartórios extrajudiciais. Credenciados, atuam mediante convênio ou credenciamento celebrado com o poder público, médicos particulares credenciados ao SUS. Quadro comparativo dos agentes públicos. Agente político, vínculo constitucional, presidente, governador, prefeito. Servidor estatutário, vínculo de cargo público, auditor fiscal. Empregado público, vínculo pela CLT, empregado de empresa pública. O servidor temporário tem regime especial, e como exemplo temos a contratação temporária prevista no artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal. Quadro comparativo dos agentes públicos. Particular em colaboração, diversos vínculos, mesário, jurado, concessionário, cartorário. Pontos importantes. Agente político não é sinônimo de ocupante de cargo em comissão. Servidor temporário não é empregado público. Particular em colaboração continua sendo particular, embora exerça função pública. Titular de cartório extrajudicial é particular em colaboração com o Estado, e não servidor público. Mesário eleitoral e jurado também são particulares em colaboração, mesmo atuando sem remuneração. Erros clássicos de prova. Dizer que cartorário é servidor público é um erro. Confundir empregado público com servidor estatutário é um erro. Afirmar que servidor temporário é regido pela CLT é um erro. Considerar mesários e jurados como servidores públicos é um erro. Afirmar que particular em colaboração integra permanentemente a administração também é um erro. Fluxo cognitivo para questões sobre agentes públicos. Identifique se o agente exerce função política, administrativa ou colaborativa. Verifique se existe vínculo permanente com a administração. Identifique a espécie correspondente. Analise o regime jurídico aplicável. Os agentes públicos de direito se classificam em agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com o Estado. Os servidores podem ser estatutários, empregados públicos ou temporários. Já os particulares em colaboração se dividem em designados, voluntários, delegados e credenciados. E isso quer dizer que a SEBRASP cobra frequentemente a correta identificação da espécie e do vínculo jurídico de cada agente.